Nosso vídeo de hoje para falar sobre uma reformulação no Goiás, algo que é sim muito necessário para a Série B de 2024 e confesso para vocês que não imaginava um roteiro de novo com essa mesma característica e um recomeço de temporada. O que eu quero dizer? Com uma diretoria profissional, pelo menos em teoria, né? Já que o Goiás contratou o executivo de futebol, o Agnello Gonçalves, tem também o Luciano Paciello, que cuida mais da parte financeira do clube, outros integrantes também desta comissão remunerada do Goiás Esporte Clube que chegarão no decorrer dos próximos meses. Entendo que é um período de transição, né? Não dá pra gente cobrar a perfeição em nenhum começo de trabalho, mas eu já esperava uma cara diferente, um clube que seguisse mais uma linha, por exemplo, do Fortaleza, ainda não é SAF, né? Como por exemplo o Bahia, quando ainda não era SAF, e por aí vai. O que eu quero dizer? Não repetir os erros, cometer os mesmos erros, quando, por exemplo, o Arlen Menezes era o dirigente de futebol do Goiás, com várias contratações contestáveis para o começo de ano e sendo sempre necessário aquela reformulação antes do Brasileirão. Eu acho isso a receita completa para um fracasso na temporada. Mas 2021 deu certo, de fato, um time muito bem feito pelo Goiás naquele ano, uma temporada onde basicamente o Goiás com folha salarial, se não me foge aqui na cabeça agora, girava na casa de 1.300.000, 1,5 milhão de reais. Desta maneira, é óbvio que o real lá de 2021 para hoje já deu uma desvalorizada, é normal, mas não é uma diferença tão gritante assim. O Goiás tem basicamente o dobro dessa folha, mais ou menos 3,5 milhões de reais, considerando os 50 milhões que o Luciano Paciello deixou claro na sua coletiva de apresentação, destinados ao futebol, sendo desses 50 milhões, 43 milhões de reais para o futebol profissional do Goiás, o restante para as categorias de base. Então, se você pegar e dividir 43 milhões por 12 meses, dá mais ou menos 3,5 milhões. Tem um 13º, tem contratações de jogadores, outras despesas por aí, né? A gente pode colocar uma base, mais ou menos 3 milhões de reais por mês. Será que o Goiás está gastando pelo menos 1,5 milhão com essa folha salarial? Eu duvido muito, tá? Até porque jogadores caros dentro desse time, quem que a gente pode considerar? O Tadeu, o Dieguinho, que já é prata da casa aí, basicamente, né? Não no sentido literal da palavra, mas um jogador que está há muitos anos, não deve receber mais do que 100 mil reais, não. O Ivan Torres, uma contratação difícil. O Sander, também lateral esquerdo, é um jogador de Série A. E para por aí, sabe? Então você não vê grandes nomes, grandes contratações ou compensações financeiras. Mesmo sendo uma diretoria diferente, um executivo de futebol, um CEO, uma nova gerência, o pensamento é exatamente o mesmo da antiga diretoria. Não contratar jogadores, por exemplo, de 150, 200 mil reais mensais, não faz sequer nenhuma compensação financeira para a compra de atletas ou até mesmo de bons destaques dentro do seu próprio time e busca sempre jogadores ou livres no mercado ou que o clube empreste pagando pelo menos metade do seu salário, sabe? Então é muito decepcionante. Já falei 1 milhão de vezes, eu sou um torcedor muito mais pé no chão do que otimista com qualquer coisa, então eu entendo a realidade do Goiás hoje. A Série B não é fácil, a diferença de cota de transmissão é gigantesca. Não estou exigindo contratações do Michael e do Pedro Raul em um ataque para segundo ano, nada disso, eu entendo muito bem esse cenário, tá bom? A Série A, ela roubou muitos dos jogadores que poderiam ser bons para o Goiás. O que eu quero dizer? Jogadores que, por exemplo, no ano passado poderiam jogar uma Série B, hoje eles têm vaga no Criciúma, no Juventude, no Atlético, no Vitória, no Cuiabá, entende? Então tá uma Série A assim difícil também de você competir, porque você vai chegar com valores próximos, mas obviamente o jogador quer atuar na primeira divisão. Então não é uma Série B fácil, tá bom? Entendo todos esses cenários, entendo que o Goiás tem sim alguns valores individuais bons dentro desse elenco, mas confesso que esperava algo a mais, pelo menos um pouco mais de ousadia, buscando jogadores empregados, sabe, uma coisa que o Goiás não faz mais. Até comentei em um vídeo onde eu falei sobre o Alexandre Pato e tudo mais. Qual foi a última grande contratação do Goiás? Um jogador que chegou assim com nome e jogando bola, né? Não só de nome, porque acho que nome o Luan, por exemplo, ex-Atlético Mineiro, tinha na temporada de 2022, mas um jogador que causasse uma expectativa do torcedor. Tem muito tempo que o Goiás não faz isso. Entendo que o futebol de hoje ele é bem pior do que no passado, mas eu esperava algo a mais. Uma diretoria que vem cometendo
os mesmos erros da passada, sabe? Esperava erros diferentes. Enfim, pode deixar a sua opinião também a respeito desse assunto. Lembrando que contratações irão sim acontecer até o começo da segundona. Se o Goiás acertar aí no mercado, trouxer mais 5 bons titulares, ele sobe sem grandes problemas na segundona. Tem um outro aspecto também, que quando o executivo de futebol do Goiás, o Agnello Gonçalves, foi apresentado, falou que o Goiás estava calmo no mercado, até o momento no final do mês de dezembro não tinha contratado ninguém e que não iria fazer aquelas contratações de 25 reforços para uma única temporada. Infelizmente não é o que a gente vem vendo até aqui. O Goiás tem um elenco grande até o momento e precisará, como eu falei, ir no mercado para buscar no mínimo mais 5 reforços titulares, tá? Acredito que até o começo da Série B, mais uns 7 a 8 jogadores chegarão em Goiânia.